Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder isso. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós vemos uma cena onde Jesus vai à casa de um dos chefes dos fariseus. Lá existia um homem, alguém com uma doença, um hidrópico. Mas ali Jesus pergunta àqueles homens: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Eles ficaram em silêncio. E Jesus, tomando aquele homem pela mão, curou-o e o despediu. Veja que aqui esse homem doente estava na casa daquele chefe dos fariseus. Provavelmente aquele homem doente era um parente daquele homem. Por isso que eles não são capazes de falar que é proibido curar em dia de sábado, porque ele não seria capaz de não querer a cura daquele seu ente querido. Ele não seria capaz de renunciar àquela cura que Jesus Cristo poderia fazer àquela pessoa da sua casa. Por isso que dentro desse contexto e dessa cena, aqui Jesus nos chama a atenção sobre uma coisa extremamente importante, que é a busca do bem. Nós queremos o bem somente para nós ou nós buscamos o bem comum? Nós queremos a graça só e a salvação somente para nós ou nós queremos a graça e a salvação para todos? Nós precisamos ter essa docilidade para refletir sobre isso, porque senão nós vamos querer a lei para os outros e nós vamos querer viver segundo a nossa própria lei e nós não vamos verdadeiramente sermos esses que praticam o mandamento de Deus, o mandamento do amor. Por isso que Jesus, diante dessa cena, ele nos chama a atenção a essa reflexão essencial para a nossa vida. Essa reflexão onde nós precisamos verdadeiramente entender que nós devemos buscar o bem comum. Não só o bem para nós, mas o bem para aqueles que estão à nossa volta, o bem para os estranhos, o bem muitas vezes também para o inimigo, porque nós somos um canal da graça, um canal da bênção. Nós somos instrumentos do bem que Deus pode fazer na vida das pessoas. E é isso que nós precisamos entender. Diante de toda a nossa vida, as pessoas que nós encontramos, os movimentos que nós participamos, os lugares que nós convivemos com as pessoas, esses são os lugares, são as oportunidades que Deus nos dá para que nós possamos fazer o bem, para que nós possamos buscar o bem comum de todos, para que nós possamos não fazer acepção de pessoas, não buscar somente o bem para cada um de nós, mas que nós possamos verdadeiramente ser um grande dom de Deus para todos. Por isso que Jesus ele usa essa cena, esse lugar onde ele é convidado para ir em dia de sábado, e ali ele cura aquele homem, sabendo muito bem que aquela família desejava aquela cura, mesmo que fosse em dia de sábado, porque quando o bem é para nós, nós queremos no ato, nós queremos instantaneamente, mas quando o bem é para os outros, infelizmente, humanamente falando,
nós queremos fazer o bem e dar o bem ao outro só no momento que nós queremos e não naquele momento instantâneo que aquela pessoa precisa daquele bem, daquele dom. São essas reflexões que nós precisamos fazer na nossa vida. Se nós estamos buscando o bem comum ou nós estamos vivendo buscando o nosso próprio bem. Por isso que Jesus vai dizer: se algum de vós tem um filho ou um boi que cai no poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? Ou seja, quando o benefício é para nós mesmos, nós queremos fazer aquilo e, se for preciso, humanamente falando, nós vamos burlar ou então ser infiéis à lei divina. Por isso que nós precisamos entender bem o mandamento de Deus. Precisamos entender bem que Deus ele quer a salvação do ser humano. Ele quer o melhor caminho para o ser humano. E é por isso que nós precisamos justamente aprender e a entender que nós devemos buscar o bem comum, porque o bem comum é a manifestação do mandamento do amor, desse mandamento onde nós vamos dedicando a nossa vida em adorar e louvar a Deus, em servir o nosso próximo e reconhecer a nossa própria dignidade. Busquemos, assim, nunca fazer acepção de pessoas, nunca buscar o nosso próprio bem, mas que nós possamos verdadeiramente viver na justiça e na verdade, para buscar o bem comum, para buscar a salvação de todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.